E o Agricultura BR traz agora uma informação muito interessante, porque mostra o que tem acontecido com os valores da soja durante esse mês de outubro. E olha, havia algumas expectativas que eram talvez muito ruins. Entre elas, uma ligeira ampliação da área de produção de soja nos Estados Unidos, uma previsão do tempo que dava conta que poderia ter uma produtividade muito boa para os norte-americanos, o que deveria gerar uma safra muito cheia nos Estados Unidos. E todas essas circunstâncias gerariam uma pressão negativa sobre os negócios em Chicago. Dessas previsões que eram feitas por analistas norte-americanos antes da safra 2016-2017 começar, todas elas foram confirmadas. O que não se previa é que no mês de outubro, um mês no qual você tem uma safra americana entrando com muita velocidade no mercado, é quando eles estão fazendo a colheita e estão praticamente em fase de finalização, o que não se imaginava é que seria exatamente em outubro que se teria uma retomada para os valores. Os valores da soja subiriam durante esse mês. Nós vamos mostrar agora o que aconteceu com o contrato de novembro durante parte do ano de 2016 e os altos e baixos. Primeiro, quando se tinha uma previsão de safra nos Estados Unidos, mas não se sabia muito sobre ela. Então você tinha valores um pouco mais altos. Depois, quando começou a se confirmar a safra americana, uma safra recorde, e aí os números caindo. E agora, no mês de outubro, com a recuperação que nós temos observado durante esse mês. Então acompanhe conosco, contrato de novembro é o contrato de destaque do Agricultura BR. Observe que em 11 de julho, o contrato de novembro na Bolsa de Chicago estava sendo negociado a $10,55 por bushel. Se sabia muito pouco sobre essa safra nessa data, é importante lembrar. No dia 15 de agosto, estava sendo negociada a $10,09, começou a perder força. Em 31 de agosto, o contrato de novembro era negociado a $9,43 o bushel. Dia 27 de setembro, as negociações melhoravam um pouco e vinham para 9,52. Mas foi no mês de outubro realmente que houve uma recuperação, números mais intensos para o contrato de novembro em relação à soja. E agora, é claro, é o de mais curto prazo, fazendo com que os valores subissem para $10,10 por bushel. Além dessa recuperação, o que chama atenção é que foi exatamente em outubro que nós tivemos a maior disponibilidade de soja norte-americana saindo dos campos sendo colhida. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou hoje 2 novas vendas de soja feitas para destinos no exterior. A primeira delas é destinada a lugares desconhecidos, destinos não declarados, que é o correspondente a 129 mil toneladas. Já as vendas para a China são a da coluna que está no meio, o equivalente a 396 mil toneladas. A gente tem ali uma inversão dos nomes, mas que no total soma mais de 500 mil de toneladas de soja vendidas nesta quinta-feira apenas pelos Estados Unidos para destinos no exterior. Bom, somando com as vendas realizadas por ele já na terça-feira desta semana, o volume já ultrapassa 1 milhão de toneladas. É o que a gente acompanha agora neste outro gráfico. Veja que na terça-feira foram vendidas 516 mil toneladas de soja e já nesta quinta, 525 mil, somando, portanto, um montante de 1 milhão e 41 mil toneladas de soja. Vale lembrar que toda operação que vende mais de 100 mil toneladas de soja ou um volume equivalente a este deve ser reportado ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Todos esses anúncios que você acompanha aqui com a gente no Agricultura BR. E por falar em vendas, as vendas e exportações dos Estados Unidos em seu relatório semanal foi divulgado nesta quinta-feira, como acontece tradicionalmente, e trouxeram um volume superior a 2 milhões de toneladas que foram comercializadas entre os dias 13 e 20 de outubro. É o que nós vamos conferir agora, saber como é que foi esse volume. Mais uma vez a China teve forte participação. Observe aqui que entre 13 e 20 de outubro é quando nós temos esse relatório. Então o relatório divulgado nesta quinta-feira traz os números deste período. Para a China foram comercializadas 1.825.661
toneladas de soja. O total de vendas da semana foi de 2.483.431 toneladas. Só que houve cancelamentos, como você pode ver do lado direito do seu vídeo, cancelamentos de 438 mil toneladas, o que deu um total de vendas, aí tirando já os cancelamentos, de 2.045.431 toneladas de soja. Total da safra norte-americana vendida até o momento, 33.760.000 toneladas de soja que já foram comercializadas da safra 2016-2017. É muito aceleradas as vendas norte-americanas de soja, que tem uma meta, uma previsão do Departamento norte-americano de comercializar 55.100.000 toneladas da oleaginosa. E essas informações, esses mais de 2 milhões de toneladas que foram comercializados entre os dias 13 e 20 de outubro pelos norte-americanos. Também a soja, que teve vendas hoje confirmadas mais uma vez, como a Juliana destacava, o que faz com que a semana tenha vendas avulsas acima de 1 milhão de toneladas, somando o que aconteceu na terça-feira e também nesta quinta-feira. Os negócios subiam em Chicago, mas logo depois perdiam força. Então, soja que em Chicago hoje operava durante toda a parte da manhã em alta, depois teve os anúncios, permaneceu assim, só que recuava a poucos minutos. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. Se recuava, agora começa a esboçar uma recuperação de novo, soja na Bolsa Norte-Americana. Contrato de novembro agora vem com alta de 0,14% a $10,11 por bushel. Janeiro vem estável, com alta de 0,07% a $10,21 o bushel. Contrato de março estável, mas com queda de 0,02%, vem a $10,27 o bushel agora. E o contrato de maio, $10,33 o bushel, também estável, com queda de 0,09%, estabilidade para a soja em Chicago nesta quinta-feira, depois de 2 anúncios importantes que confirmam uma demanda extremamente elevada pela soja nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o dólar comercial fechou ontem a R$ 3,14, em alta em relação ao fechamento da última terça, que foi de queda muito forte e fechava R$ 3,10. Hoje, mais cedo, o dólar abriu em forte queda, depois voltou a subir. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento, então, com a moeda norte-americana. O dólar vem em alta, leve elevação de 0,19%, com negócios agora a R$ 3,14, mais 9. Hoje no Agricultura BR você acompanha com a gente também como vem sendo negociado o dólar no mercado futuro, que é para a gente enxergar como que os investidores de mercado enxergam como que a moeda norte-americana vai ser negociada no país nos próximos meses. Vamos acompanhar então como que vem sendo esta visão dos analistas de mercado. Já já nós trazemos esta informação para você, direto da BMF Bovespa, com os contratos em tempo real. Por aqui, vamos trazendo em destaque agora, por enquanto, a soja negociada por todo o Brasil. Até o fim desta edição, você confere com a gente como estão os negócios com dólar futuro na BMF Bovespa. Por aqui a gente segue falando sobre a soja no Brasil. O Fabiano Reis conversou com o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, Cristiano Bortolotto, a respeito desta nova safra que começa em todo o país, temporada 2016-2017. Durante a entrevista, entre os assuntos que eles abordaram, Cristiano Bortolotto falou a respeito da rentabilidade para o produtor de soja nesta temporada, falou das estratégias que o produtor deve tomar no campo e também da relação do dólar com a soja negociada em Chicago para os negócios aqui no Brasil. Acompanhe a entrevista. O custo de produção por hectare que vamos fechar essa safra, ele é um valor histórico, é o maior custo de produção de soja plantado que o agricultor sul-mato-grossense já teve. O nosso último relatório aponta um custo de produção em torno de R$ 3.100 por hectare.
Porém, nós estamos aí, através de alguns projetos da ProSoja MS, que é o mapeamento da economia agrícola, um deles, que está fazendo avaliação e buscando, de uma forma mais assertiva, buscar qual foi o real custo de produção dos produtores nas diversas regiões do nosso estado, está apontando aí que esse custo está um pouco além disso. Então, se a gente pegar num soja no preço de hoje, que estão ofertando aí nos contratos futuros, dificilmente vai conseguir fechar essa conta produtividade, custo de produção. Então, o produtor está realmente segurando um pouco a comercialização, porque ele não está conseguindo achar uma conta que nessa troca, nessa conversão, ele consiga pagar o seu custo de produção. A equação é ruim. Tem algumas afirmativas que nós acabamos fazendo sempre no Agricultura BR, eu e a Juliana, em relação à formação de preço da soja no Brasil, a influência dos negócios na Bolsa de Chicago e também do dólar aqui no país. E o fato que a gente tem tentado chegar a algumas conclusões aqui a respeito de quando que pode ser boa essa comercialização de soja. O fato é, como você está dizendo, que nós praticamente não temos comercialização de soja no Brasil. Apesar de termos valores que para uma safra americana de mais de 116 milhões de toneladas, está na casa de $10 por bushel, os contratos de curto prazo, é um bom resultado. O problema tem sido o dólar no Brasil. É isso que nós temos verificado, esse é o sentimento do produtor também, Cristiano? A safra de soja americana, ela é uma safra extremamente importante, né, de caráter mundial, né? A maior safra de soja do mundo é a safra de soja americana. E ela veio com números impressionantes, uma safra de soja histórica, a maior safra de soja dos Estados Unidos até hoje está sendo colhida, e isso foi precificado, está sendo precificado aí através dos contratos futuros e do preço atual da soja. Porém, a gente vê o movimento de forte demanda. E hoje, inclusive agora nesses últimos tempos, aí a gente vê que o bushel vem subindo, ele vem de uma precificação que ele foi feita daquela super safra, parece-nos que eles vêm subindo. E isso dá um ânimo para o produtor, é claro, de que pode nos próximos dias ou meses aí abrir uma janela para o produtor voltar a fazer a comercialização futura. O que a gente precisa é esperar, aguardar o produtor ter realmente paciência para conseguir buscar preços melhores e conseguir fechar o seu custo de produção. Realizar o melhor negócio possível. É claro que cada produtor rural tem a sua estratégia, e é importante que ele execute a sua estratégia de negócio, mas as informações existem. Nós temos estudado aqui alguns fatores de movimentação de mercado, Cristiano, e o que nós temos acompanhado? Primeiro, demanda dando garantia para que a soja suba nos Estados Unidos e os Estados Unidos vendendo muita soja muito rapidamente. Eles têm uma previsão de comercialização nessa safra que chega a 55 milhões e 100 mil toneladas. Já venderam mais de 31 milhões de toneladas da safra 16-17, o que dá aí cerca de 61, quase 62% de toda a safra vendida. O Brasil vai ter um impacto, inclusive dos americanos, quando eles subirem a taxa de juros, deve subir mesmo em dezembro. Isso já é praticamente uma história que já está fechada em relação aos economistas do mundo todo, sobe a taxa de juros. É muito importante ressaltar que deve sair capital do Brasil. Então, durante algumas semanas, nós teremos um dólar subindo no país. Essa pode ser, pelo menos nós temos aqui visto que essa pode ser uma janela de negócios para o produtor brasileiro, porque vai andar, pode-se dizer, de cara para o vento, porque você não tem os americanos no mercado e os argentinos, mais uma vez, segurando soja no país deles. Sem sombra de dúvida, o produtor ele tem que estar atento a essas janelas que podem aparecer de mercado, tanto num bushel subindo, né, a Chicago precificando um pouco melhor, como está agora nesse momento, a gente vê que está precificando, alguns analistas falam que ainda tem espaço para precificar um pouco mais, e o câmbio. Então, essa relação, a cotação internacional, dólar com câmbio, o produtor vai ter que ficar muito atento mesmo, para ele travar um pouco mais seu custo de produção, para no momento da colheita ele fugir um pouco daquela pressão baixista que é a oferta do produto no momento da colheita, para ele conseguir buscar fechar o seu custo de produção. Volto a dizer, hoje a nossa maior preocupação, eu posso dizer até como produtor, Fabiano, que a minha maior preocupação é o custo de produção, é conseguir fechar, essa relação de troca, consiga o que eu colher, pelo menos pagar o meu custo de produção.
Durante esta conversa com Fabiano, Cristiano Bortolotto falou também sobre o andamento da safra de soja em Mato Grosso do Sul. A entrevista completa você acompanha acessando o blog do Agricultura BR, através do portal do SBA e também na edição da madrugada das 5 horas da manhã desta sexta-feira, primeira edição do dia do Agricultura BR. E como eles falavam a respeito da relação do dólar com os negócios com a soja aqui no Brasil, agora sim a gente vai acompanhar como estão os negócios com o dólar futuro, que é para ver como que os investidores de mercado enxergam como que a moeda norte-americana será negociada lá para frente. Vamos ao vivo, então, acompanhar os negócios direto da BMF Bovespa. Veja que o dólar negociado para novembro deste ano vem sendo negociado a R$ 3,16 mais um. Hoje vem com elevação de 0,38% em relação ao último fechamento. Veja que o mercado já enxerga o dólar mais caro para o fim deste ano, para dezembro de 2016, que hoje vem negociado na BMF Bovespa a R$ 3,18 mais 8, um patamar de preços mais elevado em relação ao que temos nestes meses agora, em especial neste mês de outubro aqui no Brasil. Já o dólar para entrega para negócios em janeiro de 2017 vem negociado a R$ 3,21 mais 3, alta de 0,20, e os negócios com dólar para fevereiro, veja o quanto vem mais elevado, a R$ 3,24 mais 6, portanto, dólar futuro no mercado aqui no Brasil já sendo visto com elevação para o início de 2017. Informações importantes para a estratégia do sojicultor. Por aqui vamos continuar falando de soja e aí como é que está o desenvolvimento da oleaginosa em alguns importantes estados brasileiros. Entre eles, Goiás e Minas Gerais, no qual a soja segue agora se desenvolvendo um pouco melhor por conta das chuvas que aconteceram sobre esses dois estados nos últimos dias. Em algumas partes de Goiás, por exemplo, está até adiantado em relação ao último ano. O estado de Goiás tem um apontamento que mostra que está em 28% a semeadura da soja e em Minas Gerais já atinge 14%. Quem fala sobre a previsão do tempo para esses dois estados e toda a região é a Thaís Baroni. Boa tarde, Thaís. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, realmente voltou a chover em algumas áreas produtoras de Minas e de Goiás nesses últimos dias. A umidade do solo até subiu um pouco entre esses dois estados e essa chuva acabou acelerando o plantio, não somente nessa área, mas também no estado do Mato Grosso. Mas como a gente observa pelo mapa, os valores de umidade do solo, mesmo que tenham subido em algumas regiões, ainda não são ideais. O valor ideal de umidade do solo seria acima dos 60%. Aí sim, esse valor de umidade garante um bom plantio e também desenvolvimento da planta. Mas, por enquanto, isso só está acontecendo nas áreas produtoras do extremo sul do Mato Grosso do Sul, da região sul do país, de São Paulo e também do sul de Minas. Nesses próximos dias, continua chovendo nas principais áreas produtoras do centro-oeste e também do sudeste, mas, por enquanto, essa chuva ainda não deve levar tanto assim a umidade do solo. A umidade do solo pode voltar a subir em algumas regiões, pode chegar até os 60%, mas isso será bem pontual, já que as pancadas de chuva que vão atingir essa região ainda ocorrem de maneira bem irregular e mal distribuída. Isso continua também na próxima semana. Na semana que vem, chove ainda nas principais áreas produtoras do centro-oeste, sudeste e também da região sul. Inclusive lá no Paraná e também no interior de São Paulo, os produtores podem ter dificuldades por conta do excesso de chuvas entre os dias 1º e 5 de novembro, já que o solo fica mais encharcado. No centro-oeste, a chuva ganha um pouco de intensidade, mas ainda ocorre em forma de pancadas irregulares e mal distribuídas, e é por isso que não deixa o solo encharcado em nenhuma área. Enquanto isso, lá no Mato Piba, continua chovendo muito pouco nesses próximos 10 dias. Essa chuva ainda não vem em volume e frequência suficiente para recuperar a umidade do solo e melhorar as condições para o plantio. Eu volto com vocês no estúdio. Nós vamos para um rápido intervalo, o primeiro desta edição. Participe do Agricultura BR com a gente, aproveite esses minutinhos para mandar uma mensagem. Peça aí a sua previsão do tempo, informações de mercado que queira saber e mande também fotos e vídeos da sua produção. A gente sempre gosta de receber e mostrar para o restante do Brasil. E olha, a melhor técnica do plantio direto na palha foi debatida no estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco você tem essa e outras informações no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já.
E em Brasília, um seminário apresentou os levantamentos de custos de produção que foram realizados durante o ano de 2016 em diversas culturas. Entre elas, a do café, que foi exatamente aquela que apresentou a melhor rentabilidade, mesmo em um ano em que houve perdas por conta de fatores climáticos que atingiram a produção. A reportagem é de Márcia Prado. Em relação ao café, boas notícias. O levantamento mostrou que um dos fatores que ajudou na rentabilidade e aumentou também a produtividade foi o uso da tecnologia na cafeicultura. Quem vai explicar melhor para a gente é o Fabrício Teixeira Andrade, ele que é pesquisador da Universidade Federal de Lavras, responsável pelo levantamento sobre a cafeicultura, né, Fabrício? Qual foi o destaque na cafeicultura? O que ajudou o produtor? O que trouxe um 2016 melhor que os anos anteriores? Bom dia a todos. Isso de fato é verdade. Desde 2010, o Centro de Inteligência e Mercados da Universidade Federal de Lavras participa junto com a CNA nesse levantamento de dados e acompanhamento das principais regiões produtoras de café do Brasil. E esse ano, devido a diversos fatores, tecnologia, melhoria de preço, que nos últimos 2 anos, se encontra em níveis recordes, considerando a nossa moeda em reais. Isso tudo incentivou muito os produtores, também além do apoio prestado pelas diversas organizações nesses projetos. Nós conseguimos perceber de maneira geral um aumento de produtividade e também uma redução de custo unitário. Essa pesquisa ela pegou o Brasil inteiro, as principais regiões produtoras, ou foi todos os estados que produzem café? Todos os estados que produzem de maneira relevante o café, como cultura, como uma cadeia produtiva estruturada, né? Não fomos em todas as cidades nesse ano, mas desde 2007 que nós temos fazido esse levantamento, nós temos visitado diversas cidades, então nós podemos considerar que nós temos acesso, a partir desse apoio da CNA, a dados dos principais locais de produção de café do Brasil. Apesar dos avanços, uma variedade, a questão do Conilon teve problema no Espírito Santo com a estiagem, né? Eu queria que você explicasse melhor como é que foi o clima esse ano para o café. Na verdade, nós temos passado, as regiões de Arábica em 2013 e 2014 também passaram por esse problema de seca, volumes menores que a metade da média histórica nacional para essas regiões. Tivemos problemas, agora esse ano isso atingiu algumas partes de Minas Gerais, mas principalmente o Espírito Santo, que é o maior produtor de coffea canéfora, né, de robusta, então por isso, segundo as notícias que têm chegado, a queda na produção vai ser de mais de 50%. Muito obrigada, Fabrício. Nós conversamos com o Fabrício Teixeira Andrade, ele que é pesquisador da Universidade Federal de Lavras. Márcia Prado para o SBA. Apesar da melhora da produtividade, a escassez de café no mercado brasileiro, considerada crítica, na opinião do Conselho Nacional do Café, no caso do café Conilon, tem exigido que os cafeicultores do país façam uma boa administração dos seus estoques, já pensando na safra que vem. A temporada 2017 de café, que vai ser colhida no próximo ano, tende a ser menor que a de 2016, já que as plantas passaram por um estresse hídrico muito forte e 2017 já é considerado um ano de bienalidade negativa. No caso do café arábica, por exemplo, os preços atuais, por volta dos R$ 520, R$ 530 a saca, até garantem a rentabilidade do produtor em algumas regiões produtoras, mas técnicos do setor afirmam que esses valores podem não ser suficientes se levarem em conta as perdas registradas na safra anterior e também a possível perda de produtividade na futura temporada. Diante dessa situação, as entidades envolvidas com o setor cafeeiro do Brasil fazem um alerta aos cafeicultores do país de que o próximo ano pode ser bastante desafiador e com isso é preciso muita cautela para fazer os negócios. Eles orientam para que o produtor fique de olho em informações de mercado, informações de preços, acompanhe também notícias ligadas ao setor, faça seu planejamento de vendas e também faça um controle rigoroso dos custos, para que no ano que vem ele não tenha prejuízos para negociar a sua safra. Bom, vamos falar então a respeito dos valores do café arábica, estes que estão na casa dos quase R$ 530, chegando próximo agora do café Conilon, já que é o Conilon que vem superando esta marca. Ontem, o valor da saca de café arábica chegou a registrar uma alta aqui no Brasil. Vamos acompanhar o mercado então. Veja que nesta quarta-feira, 26 de outubro, o valor da saca de 60 quilos fechou a R$ 529,03, tomando como base o mercado de São Paulo. Esta cotação do café arábica toma como base
Café Arábica Bica Corrida, tipo 6, classificação bebida dura para melhor. No acumulado deste mês de outubro, os valores vêm ganhando preço, em especial agora nas últimas semanas, e agora já somam alta superior a 5%. Por aqui vamos saber como é que estão as negociações com o café arábica na Bolsa de Nova York. Tivemos uma quarta-feira com correções técnicas sobre os valores por conta do dólar, até no Brasil, que ganhava um pouco mais de força ontem no Brasil. Isso fazia com que as correções fossem negativas em Nova York, mesmo depois de um dia com operações em alta durante boa parte do dia. Agora temos o mercado ao vivo hoje recuperando um pouco daquilo que perdia nesta quarta-feira, porque os fundamentos são os mesmos e, sendo os mesmos, nós temos déficit de café no mundo. E aí, posição de dezembro vem com uma alta de 0,42%, com negócios em $1,64 por libra-peso. Já o contrato de março vem a $1,67 a libra-peso, com elevação de 0,41%. Contrato de maio, $1,70 a libra-peso, com elevação de 0,38%, enquanto que a posição de julho vem com negócios a $1,71 mais 75 a libra-peso, com alta de 0,35%. Assim vem os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York. Você acompanha agora como é que vem os negócios com o café arábica só aqui na Bolsa de São Paulo. Acompanhe comigo então os negócios, posições negociadas. Posição de dezembro tem um número de contratos expressivos e com isso vem com 3.950 contratos que vão sendo realizados no momento. A $196,40 a saca de 60 quilos, estável, mas com alta de 0,05%. E o Agricultura BR destaca agora o quadro Agricultura BR Responde. E o quadro de hoje atende a dúvida de uma telespectadora que é produtora de café Conilon lá no estado do Espírito Santo, estado esse que sofreu com essa quebra de safra e fatores que vêm influenciando diretamente nos preços do Conilon por todo o Brasil. Vamos ler a pergunta da telespectadora, então. Ela é a Kellen, de Pancas, no Espírito Santo. Ela diz o seguinte: a base da economia do município de Pancas, no Espírito Santo, é o café Conilon, porém o estado enfrenta uma seca há 2 anos, o que prejudica o desenvolvimento da safra. Como fica o tempo para a região neste final de ano? Está aí a pergunta da Kellen, do estado Capixaba. Nós fomos atrás da resposta para você, Kellen. Quem responde é Thaís Baroni. Olha, realmente choveu muito pouco no Espírito Santo nesses últimos meses. A umidade do solo está muito baixa em praticamente todas as áreas do estado. Os rios e dos reservatórios também está baixo por conta dessa falta de chuvas. E essa situação acabou prejudicando bastante a produção de café. No final do ano passado, as águas do Oceano Pacífico estavam bem mais quentes. E é por conta disso que tivemos um longo período de estiagem sobre o estado. Para esse ano, a situação já está bem diferente. As águas do Oceano Pacífico estão passando por um processo de resfriamento e é por isso que devemos ter uma condição mais normal de chuva para o estado e também para as áreas mais ao norte de Minas durante essa próxima safra. Por enquanto, ainda não há previsão de regularização das chuvas no Espírito Santo. Nesses próximos dias, até o final do mês de outubro, volta a chover em algumas áreas do estado, mas por enquanto ainda é uma chuva irregular e mal distribuída, que não eleva a umidade do solo e também não recupera o nível dos rios. E pelo menos até a primeira quinzena do mês de novembro, é isso que devemos ter sobre o estado. O tempo não fica completamente seco, chove, mas ainda é uma chuva irregular e mal distribuída. A partir da segunda quinzena do mês de novembro, a situação começa a melhorar um pouco mais. A chuva vai começar a migrar novamente para as áreas mais ao norte do Brasil e, consequentemente, vai acabar atingindo também o Espírito Santo. No final de novembro e principalmente durante o mês de dezembro, a chuva já aumenta de volume e também frequência sobre a região. E aí sim, a umidade do solo começa a subir um pouco mais. O mês de dezembro deve ser um mês com bastante chuva, principalmente na primeira quinzena do mês. E em janeiro também continua chovendo um pouco mais. Mas no mês de janeiro, teremos um período de estiagem que deve atingir o estado, deve durar mais ou menos uns 20 dias e deve se concentrar principalmente a partir da segunda quinzena do mês.
De maneira geral, esses próximos meses e essa próxima safra terão sim condições melhores que a do ano passado. Teremos um pouco mais de chuva e temperaturas um pouco mais amenas em relação à última safra em todo o estado. Eu volto com vocês no estúdio. Bom, e participe você também aqui do Agricultura BR Responde, mande seus questionamentos, aquilo que você quer ver para o nosso WhatsApp, o número é o 67 99656 2266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Acompanhar então o mercado do café Conilon aqui no Brasil, que segue ganhando preço dia após dia. Esta última quarta-feira também foi de alta para o valor da saca negociada no Espírito Santo. Veja quanto ela chegou a vamos acompanhar na tela então, R$ 531,57. Foi mais um dia de elevação. O valor da saca de 60 quilos do grão, tomando como base o café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. A alta no dia foi de 0,46%. Valores do Conilon agora ultrapassam, portanto, a marca dos R$ 530 pela primeira vez aqui no Brasil. Inclusive, estão acima dos valores negociados do café arábica. No acumulado deste mês de outubro, o preço já subiu 15,65%. No cenário internacional, o Conilon, ou café robusta, também segue subindo. As elevações mostram fortalecimento dos valores do café na Bolsa de Londres. Aliás, um ano de 2016 em relação aos valores praticados histórico. Vamos saber agora como é que vem os valores nesta quinta-feira. Temos nova alta no curto prazo e as demais posições muito mais próximas à estabilidade. Posição de novembro vem com negócios a 2.175 dólares a tonelada, com alta de 0,97%. Janeiro vem totalmente estável, agora com ligeira alta, mas estável, 2.180 dólares a tonelada do café robusta negociado na Bolsa de Londres. Contrato de março em Londres vem com 2.178 dólares, também estável, com ligeira alta de 0,09%, e maio ganha 0,18%, com negócios a 2.185 dólares por tonelada, mais um dia de alta ou pelo menos de estabilidade para o café robusta negociado em Londres. Veja no próximo bloco que o Adido Agrícola dos Estados Unidos no Brasil projeta exportações de milho da Argentina superiores às nossas aqui do país. Você vai ver também que as vendas de milho nos Estados Unidos, na semana dos dias 13 a 20 de outubro, voltaram a apresentar recuo. Mais uma semana fraca de vendas de milho para os norte-americanos. Daqui a pouco você confere esses dados do Agricultura BR. Agricultura BR de volta, e se você chegou agora, seja bem-vindo. E olha, agora vamos trazer um assunto em destaque que sempre é comentado pelo pessoal que participa do programa, seja no WhatsApp, seja no Twitter, que sempre questionam e falam muito a respeito do plantio direto. No Rio Grande do Sul houve um debate sobre o aperfeiçoamento dessa técnica que deu ao Brasil uma situação muito vantajosa na produção rural. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Viviane Lara. Fórum com o tema Solo e Água promoveu a troca de informações sobre as práticas utilizadas no sistema plantio direto na palha, que tem como finalidade reduzir os problemas com erosão, compactação de solo e perdas de nutrientes. Quando a gente tem a palha sempre bem colocada, sem interrupção entre as culturas, esse é o aspecto mais importante, a gente vê que progride dentro do sistema plantio direto. O solo melhora, a infiltração da água fica melhor, a produtividade começa a crescer, né? Temos assim minimizado perdas de solo e de água, inclusive, né? Tudo isso assim é muito perceptível se a gente atender esses aspectos básicos, que é de produção de palha além de grãos, né? Tem que ter grande produção de palha. Para Vanderlei Neu, a palhada do solo é seu maior patrimônio. Ele trabalha há mais de 20 anos com o sistema e nesta safra chegou a atingir picos de produção acima de 100 sacas por hectare.
O resultado foi considerado o mais alto do Rio Grande do Sul, segundo o Comitê Estratégico Soja Brasil. Eu atribuo a essa conquista um trabalho que eu venho fazendo nesses 22 anos de plantio direto, que a minha prioridade é muita palha, plantas de cobertura, sistemas radiculares diferenciados que exploram horizontes diferentes, para mim trazer nutrientes que estariam sendo lixiviados ou perdidos para a superfície do solo. Na verdade é um trabalho, são 22 anos de empenho, estruturando o solo, manejando fertilidade. Então, com certeza, esse é o grande diferencial para chegar nessa produtividade. O volume indicado de matéria seca para a cobertura do solo é de 10 a 12 toneladas por hectare ao ano. E segundo o produtor, quando o milho faz parte da safra de verão, os valores são superados. Isso a própria pesquisa nos mostra esse número, que para um sistema plantio direto estar em equilíbrio, precisamos adicionar em torno de 12 toneladas de matéria seca a hectare. Eu, na média dos 3 anos de manejo do meu sistema, eu sempre consigo me aproximar. E no ano que o milho faz parte do sistema de rotação, eu chego até quase a 20 toneladas de matéria seca. O capim-sudão foi a alternativa encontrada por Edi Werner na rotatividade do plantio para aumentar a palhada no solo. Há 2 anos comecei a mexer com culturas alternativas pensando em aumentar a matéria orgânica do solo. Então, uma das culturas que se chamou a atenção foi o capim-sudão, que no primeiro ano chegou a produzir 12 toneladas de matéria seca. Foi no ano anterior, onde não deu geada, então o capim-sudão cresceu desde a sobressemeadura na soja, que foi feita em fevereiro, e chegou até julho, quando daí então morreu porque fechou o ciclo, né? Então colhemos semente dela, então ela deu mais palha sozinho do que esse ano onde eu plantei sudão, depois morreu com a geada e aí eu plantei aveia em cima, que somado deu 8 toneladas de matéria seca. Apesar dos avanços proporcionados pelo plantio direto, cada propriedade possui uma realidade diferente e cabe ao produtor encontrar a melhor maneira de preservar o solo. Qual é o sistema de rotação? Então isso é muito difícil. Esse é o nosso desafio atual que nós estamos buscando. Nós sabemos que precisamos fazer isso, mas cada produtor ou cada região vai ter alguns aspectos, algumas particularidades que têm que ser respeitadas, né, para se consiga fazer então essa produção de palha, a produção de grãos ou de forragens e ao mesmo tempo ter viabilidade, que isso se pague. Então nós temos que ter formas de encontrar quais são as culturas que propiciam essa possibilidade, que nos consigam dar esse retorno econômico de investimento, né, na propriedade, na melhoria do solo, na proteção do solo, mas ao mesmo tempo aquelas culturas que nós elegemos como aquelas que vão realmente trazer o retorno econômico, sejam cada vez melhor em produtividade, em renda, e que consiga pagar essa conta do investimento que nós fizemos com aquelas culturas que fazem essa proteção. Então, essa grande busca nesse momento de qualificação do plantio direto, nos parece. Pausa para agradecer a você que está acompanhando o programa ao vivo de todo o Brasil. Um abraço especial ao Eduardo Braz, ele que é de Sertaneja, no estado do Paraná. Por aqui a gente segue trazendo em destaque o estado gaúcho, o estado do Rio Grande do Sul e toda a região sul do Brasil como um todo. Vamos falar agora a respeito dos preços praticados para o milho por lá, que no acumulado dos últimos 30 dias tem registrado valorização. Vamos acompanhar na tela então como foi negociada em média a saca de 60 quilos do cereal na região sul do Brasil um mês atrás e os valores atuais. Veja que no dia 26 de setembro, o valor médio praticado na região era de R$ 38,50 pela saca. Já nesta quinta-feira, 27 de outubro, os valores vieram para R$ 39,00 em média pela saca, o equivalente a 50 centavos a mais no valor de cada saca negociada, o que indica uma alta de 1,29% em 30 dias.
E agora vamos acompanhar como é que está a média desses valores para o milho na região centro-oeste do país. É o que você acompanha conosco aqui no Agricultura BR. Vamos ver então a média para os estados do Mato Grosso do Sul e também Goiás. É o que nós acompanhamos a partir de agora. Nós temos aqui o mapa girando e aqui chega a nossa região centro-oeste do país, comparativo para os últimos 30 dias. Em 26 de outubro, valor médio de R$ 30,33 a saca de 60 quilos. Dia 27 de outubro, R$ 31,50 a média entre os 3 estados produtores, Mato Grosso do Sul e também o estado de Goiás, apresentando aqui uma elevação de 3,85%. Vamos agora acompanhar como que o mercado negocia o milho para entrega futura, o milho negociado na BMF Bovespa, que a gente acompanha agora aqui no Agricultura BR. Veja que depois de dias seguidos de queda, hoje o milho vem operando com alta na BMF Bovespa, Bolsa Paulista, e alta expressiva para as posições de mais curto prazo. A de novembro sobe 1,18% e ainda assim não vem negociada acima do patamar de R$ 40 a saca, vem abaixo, mas a R$ 39,53. Já o milho para entrega em janeiro vem agora a R$ 40,50 a saca, com alta de 1,15%. Os contratos para março do ano que vem são negociados a R$ 38,43, com alta de 0,92%. E o milho para entrega em maio de 2017 possui agora apenas 20 contratos negociados e cada saca vale R$ 36,80. Essa posição sobe 0,82% hoje em relação ao último fechamento. Vamos agora acompanhar mais negócios com milho no Brasil, desta vez voltando para o mercado físico. Acompanhe como estão os valores mínimos e máximos praticados hoje em cada estado produtor. Cotações do milho. Oferecimento Sementes Biomatrix. Alta tecnologia em grãos e silagens de milho e sorgo. Destaque agora é para o cenário internacional do milho. A Argentina pode superar o Brasil pela segunda vez consecutiva no volume de exportações de milho na temporada 2016-2017. Isso é o que afirmou ontem, nesta quarta-feira, o Adido Agrícola dos Estados Unidos no Brasil, contrariando o que o órgão norte-americano, o Departamento de Agricultura do país, estima em relação às exportações deste país vizinho. Vamos acompanhar na tela agora quais são todas essas projeções, assim fica bem fácil de entender. Veja que na primeira coluna, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a sigla USDA, estima que a Argentina exporte 25 milhões de toneladas de milho na temporada 2016-2017. Já o Adido Agrícola dos Estados Unidos estima uma exportação em volume maior, em 1 milhão de toneladas acima, em 26 milhões de toneladas. Como o Brasil tem a projeção estimada em 25 milhões e meio de toneladas, caso a projeção do Adido Agrícola dos Estados Unidos se confirme, a Argentina vai, pelo segundo ano seguido, superar o Brasil neste volume de exportações. O motivo dado pelo Adido Agrícola para essa diferença, que ele adicionou aí 1 milhão de toneladas a mais para a Argentina, é uma produção do país acima do que projetou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na temporada passada, 2015-2016. Essa projeção de uma produção supostamente maior deve ter rendido à Argentina um volume de milho estocado acima do que projetou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E essa situação, portanto, deixaria a Argentina com um volume maior de milho para ser negociado nessa futura temporada. Vamos acompanhar na tela agora estes números. Veja que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que a Argentina produziu na temporada 15 e 16 28 milhões de toneladas de milho. Já o Adido Agrícola dos Estados Unidos estima que essa produção tenha sido de 30 milhões de toneladas, portanto, que por sua vez fez sobrar mais estoques no país e ajudarão no volume exportado na temporada 2016-2017.
De acordo com o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, as vendas de milho dos Estados Unidos no período de 13 até 20 de outubro apresentou novo recuo em relação à semana imediatamente anterior. Esse recuo foi na ordem de pouco mais de 200 mil toneladas, o que fez com que as vendas totais de 13 a 20 de outubro ficassem pouco abaixo de 800 mil toneladas de milho. Acompanhe comigo aqui os números. Você tem aqui de 13 a 20, venda semanal de 799.289 toneladas de milho. As vendas totais para a safra 2016-2017 somam 23.280.000 toneladas de milho que foram comercializadas durante toda a safra. Então, pouco mais de 23 milhões de toneladas que foram comercializadas durante todo esse período. Você acompanha conosco agora como é que o mercado reage a esses números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Hoje, mais cedo, foi por volta das 10h30 no horário de Brasília, apresenta alta ao milho no mercado futuro de Chicago. Posição de dezembro vem a $3,57 por bushel, alta de 1,05%. Contrato de março, $3,66 por bushel, com alta de 0,89%. Maio, elevação de 0,81%, $3,73 por bushel. E julho, $3,79 o bushel, com alta de 0,73%. Portanto, o milho ganhando hoje, quinta-feira, na Bolsa Norte-Americana. Veja no próximo bloco como estão as vendas de trigo dos Estados Unidos na safra 16-17. Você vai ver também que o consórcio de máquinas agrícolas cresceu 40% nos últimos 2 anos, daqui a pouco no Agricultura BR. A formação de um ciclone extratropical no sul do país tem causado chuva forte e ventos intensos nessa região do Brasil. Vamos saber agora com a Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, se esse sistema continua atuando no sul do Brasil nos próximos dias e se ele deve provocar alguma queda de temperatura. Olha, realmente um ciclone extratropical se formou lá na região sul. A gente observa pelas imagens de satélite que ainda temos bastante nebulosidade sobre praticamente todas as áreas da região. Esse ciclone agora vai dar origem a uma frente fria que ainda vai atuar em algumas áreas. Hoje à tarde, por exemplo, ainda chove na região sul, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná, só que no decorrer do dia esse sistema vai avançar e vai começar a provocar chuva também em partes da região sudeste. Depois disso, essa frente fria vai organizar um corredor de umidade e é por isso que vai chover também em partes do centro-oeste, até mesmo da região norte. Essa chuva na região sul deve acontecer principalmente agora nessas próximas horas e já vai vir com um pouco menos de intensidade. Os ventos é que vão continuar soprando de maneira um pouco mais intensa em toda a faixa leste do país, desde o sul até a região sudeste. Inclusive, na faixa leste do estado de São Paulo, esses ventos fortes vão deixar o mar um pouco mais agitado e há risco, inclusive, para ressaca em algumas áreas. Só que lá na região sul, como eu disse, esse sistema já não deve atuar tanto nesses próximos dias. Com o avanço desse ciclone e dessa frente fria em direção à região sudeste, uma massa de ar frio já começa a avançar pelo Rio Grande do Sul. E hoje à tarde a temperatura já não sobe tanto no interior do estado. A máxima não passa dos 19 graus no interior do Rio Grande do Sul e também no oeste do estado do Paraná. Amanhã essa frente fria avança ainda mais, ainda forma um corredor de umidade desde a região norte do país até o interior da região sudeste, provoca pancadas de chuva em toda essa área, mas no centro-sul do país o tempo já volta a ficar firme. Não há previsão de chuva, os ventos diminuem um pouco mais de intensidade, mas as temperaturas continuam bem mais baixas. Amanhã o dia começa com temperaturas bem baixas, principalmente nas áreas de Serra do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Essa massa de ar frio ganha força, mantém as temperaturas bem baixas em toda essa região. Na verdade, até mesmo no Mato Grosso do Sul, São Paulo e também sul de Minas,
A temperatura já cai bastante agora nessa noite e também na próxima madrugada. Com a atuação desse sistema em todo o centro-sul do país, amanhã o tempo fica firme em toda essa área, mas as temperaturas também já ficam bem mais baixas em relação aos últimos dias. Amanhã, no interior do Rio Grande do Sul, a máxima não passa dos 18 graus e na faixa leste do estado de São Paulo faz apenas 22. Mas é na madrugada de sexta para o sábado que esse sistema ganha ainda mais intensidade. O sábado deve amanhecer com temperaturas bem baixas, inclusive com formação de geadas em algumas áreas de serra do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. No sábado ainda teremos tempo firme em toda essa região, mas teremos novamente temperaturas bem mais amenas no decorrer do dia. O tempo vai continuar mais instável e com chuva ainda somente nessa área mais escura aqui do mapa. A frente fria, ela vai se afastar, vai avançar em direção ao oceano, mas ainda vai organizar um corredor de umidade em toda essa área. Mesmo com previsão de chuva nessa região, as temperaturas ainda continuam subindo. É só mesmo no centro-sul do país, nessas áreas mais claras aqui do mapa, que devido à atuação dessa massa de ar frio, teremos temperaturas bem mais amenas nesses próximos dias. Eu volto com vocês no estúdio. E no estado gaúcho, o valor do trigo, que já vinha perdendo preço há semanas por lá, para não dizer há meses, atingiu nesta última quarta-feira um patamar inferior aos R$ 600. O valor da tonelada do trigo brando chegou a superar os R$ 850 em meados deste ano de 2016, mas agora vem em ritmo de queda frequente. Vamos acompanhar então a quanto foi negociada a tonelada ontem por lá, a R$ 597,40. A queda no dia foi de 0,89%, rebaixando, portanto, este patamar para baixo dos R$ 600. No acumulado deste mês de outubro, os valores do trigo no estado gaúcho já caíram mais de 12%. A queda neste mês também aconteceu para o estado do Paraná, mas de maneira muito mais branda, já que o estado já havia dado início aos trabalhos de colheita do trigo no mês anterior e aquele mês foi sim o mês de queda mais expressiva para essa região do país. Mesmo assim, os valores vêm em queda neste mês de outubro. Vamos acompanhar na tela agora como que o mercado vem operando. Veja que nesta quarta-feira, 26 de outubro, o valor da tonelada do trigo pão ou melhorador fechou a R$ 628,28. A queda no dia foi grande, veja que ele saiu de 634 no dia anterior, o que equivaleu, portanto, a uma baixa de 0,91% em apenas um dia. No acumulado do mês, os valores já caíram 3,12% em relação ao fechamento de setembro. E as vendas totais de trigo na semana de 13 a 20 de outubro nos Estados Unidos superaram um pouco mais de 643 mil toneladas, de acordo com o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentado nesta quinta-feira. Esse número apresenta uma evolução se comparado às semanas anteriores. Vamos acompanhar então os dados para a venda de trigo nos Estados Unidos. Vamos ter aqui os números. De 1º a 6 de outubro tivemos nos Estados Unidos vendas totais naquela semana de 490.970 toneladas. Entre 6 e 13 de outubro, 513.750 toneladas. E entre 13 e 20 de outubro, 646.140 toneladas que foram comercializadas de trigo. E aqui temos um total de safra norte-americana que já tem vendas de 16 milhões e 60 mil toneladas do cereal que já foram comercializadas. Vamos saber agora como é que os Estados Unidos na Bolsa de Chicago reagem a esses números que foram apresentados hoje, números que são positivos porque apresentam uma evolução para as vendas americanas. E vem em alta hoje, posição de dezembro ganha 1,27%, vem a $4,16 o bushel. Março, $4,36 o bushel, com alta de 0,98%. Maio, 0,78% a $4,50 por bushel, enquanto julho vem com negócios a 0,97% de alta a $4,65 por bushel. Assim foram os negócios com trigo, ou vem sendo os negócios com trigo nesta quinta-feira na Bolsa de Chicago. Os
efeitos do El Niño podem impactar nesta safra de soja temporada 2016-2017. Isso é o que acredita entidades ligadas ao setor. Saiba mais na reportagem de Viviane Lara. A Embrapa Soja faz um alerta ao produtor. É que a qualidade da semente do ciclo 2016-2017 está mais baixa do que nos anos anteriores. A companhia considera que a baixa disponibilidade de sementes de algumas variedades em decorrência da quebra da safra no ciclo passado, causado pelo clima, pode influenciar no resultado final das lavouras da safra atual. De modo geral, é esperado um clima favorável à cultura da soja, com uma laninha de fraca intensidade. Mas os efeitos do El Niño vão continuar exigindo cuidado dos produtores, diante de uma safra que a qualidade da semente está um pouco comprometida. Voltamos ao estúdio. Por aqui, a Agricultura BR traz em destaque os números para a soja no mercado físico nacional. Como você tem observado nas edições do Agricultura BR já há bastante tempo, há pouca comercialização de soja no Brasil, exatamente porque os valores vêm em queda. Exatamente como eu vou mostrar no Rio Grande do Sul, com recuo de 2,67% para o intervalo analisado. É o que nós trazemos agora. Temos o intervalo de 26 de setembro até 27 de outubro. Em 26 de setembro, o valor era de R$ 74,75, R$ 74,75 a saca, 60 quilos. No dia 5 de outubro, o valor subia, chegava a R$ 75 a saca, mas voltava a cair no dia 13 de outubro, a R$ 74,50 há 2 semanas. Na semana passada, no dia 20 de outubro, estava em R$ 75 e agora, uma semana depois, 27 de outubro, esse valor recua para R$ 72,75, apresentando com isso uma queda de 2,67% para o valor da saca de 60 quilos da soja no Rio Grande do Sul. No Paraná, o valor da saca da soja também caiu neste último mês, perdeu o equivalente a R$ 2,00 no valor de cada saca negociada. Vamos acompanhar na tela, então, como que o mercado reagiu nestes últimos dias. Veja que os valores saem de R$ 77,00 no dia 28 de setembro, para fechar na data atual, 27 de outubro, a R$ 75,00 por saca. Trazendo para a tela agora as informações, veja quando que foram que os valores caíram com mais expressão. No dia 7 de outubro, o valor da saca já caía para R$ 75,50, no dia 14 para R$ 74,50, recuperava aos poucos no dia 20 de outubro, fechando a 75, patamar que se mantém, portanto, até esta quinta-feira, dia 27 do mês. No acumulado dos últimos 30 dias, portanto, o valor da soja no Paraná perdeu 2,59%, o equivalente, mais uma vez, a R$ 2,00 no valor de cada saca negociada. Vamos acompanhar agora mais cotações para o estado paranaense, desta vez por município produtor. Veja a seguir, preços do arroz seguem estáveis, mesmo com condições climáticas adversas no sul do país. Você vai ver ainda que a seca sobre o nordeste do país tem atingido a população e prejudicado muito a produção agrícola dos estados. É o que você confere logo mais no Agricultura BR. A falta de crédito agrícola no mercado brasileiro tem feito cair a aquisição de máquinas e implementos no país. Mas essa situação abriu portas para outra modalidade de comercialização, o consórcio agrícola. Olha, de acordo com a Associação das Empresas que trabalham com consórcio agrícola, essa modalidade de comercialização de implementos agrícolas no país cresceu 40% nos últimos 2 anos. Veja comigo na tela estes números. Veja que em meados de 2014, cerca de 63 mil pessoas faziam parte de algum consórcio agrícola no país. Já em meados de 2016, esse número de consorciados saltou para 88 mil. Essa modalidade de consórcio apresenta um custo mais baixo, prazo longo e diversidade na forma de pagamento. Portanto, é geralmente vista como vantajosa para quem não tem urgência na troca de máquinas.
Por aqui, a Agricultura BR destaca os preços do milho no sul do Brasil. Nós vamos começar trazendo, primeiramente, o estado do Rio Grande do Sul, que apresenta um recuo nos últimos 30 dias de 2,56%. É o que nós mostramos agora, evolução dos valores no intervalo de 30 dias. No dia 26 de setembro, o valor era de R$ 39,00 a saca de 60 quilos. No dia 7 de outubro, esse valor alcançava R$ 41,50, é o valor mais alto do período analisado. E no dia 17 recuava R$ 40,50. No último dia 20 de outubro, semana passada, caía para R$ 38,00 a saca de 60 quilos, valor mantido nesse 27 de outubro, portanto, queda de 2,56% para a saca de 60 quilos do milho no Rio Grande do Sul. Já Santa Catarina registra alta no valor do milho no acumulado deste período. Veja como que o mercado catarinense negociou a saca do cereal, portanto, nos últimos 30 dias. No dia 26 de setembro, o valor médio estadual era R$ 40,00. Já no dia 6 de outubro, vinha para R$ 41,00 a saca, fechando no dia 10 a R$ 41,50. No dia 17, o preço do milho em Santa Catarina alcançava os R$ 42,00, patamar este que segue mantido até a data atual, dia 27 de outubro. Mostrando, portanto, que houve uma alta de R$ 2,00 no valor de cada saca em um mês, o equivalente a 5% de valorização. No estado do Paraná também há uma ligeira valorização de 1,36% para a saca de 60 quilos do milho no estado nos últimos 30 dias. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos aqui um intervalo do dia 26 de setembro, quando o valor era de R$ 36,50, subia em 7 de outubro para R$ 37,50. No dia 13 deste mês ainda permanecia em R$ 37,50 para no dia 18 de outubro recuar para R$ 37,00 a saca de 60 quilos. Neste dia 27 de outubro está em R$ 37,00 ainda. Com isso, a alta para os valores do milho no estado do Paraná alcançam 1,36% nos últimos 30 dias. Vamos rapidamente acompanhar os negócios com algodão no mercado físico do Brasil, que ontem registrou uma nova baixa para o valor da libra-peso da fibra negociada aqui no país. Veja comigo, então, o indicador do CPEA para o algodão, fechando na última terça-feira, 25 de outubro, a R$ 2,52, mais 74 por libra-peso. Esta última quarta, dia 26, fechou com valor de R$ 2,51, mais 47 por libra-peso, portanto, foi um segundo dia seguido de desvalorização. No acumulado deste mês, os valores oscilaram, mas não muito, e agora registram baixa de 0,38%. O preço do arroz no mercado físico brasileiro pouco oscilou neste mês de outubro e mesmo com as recentes enchentes que aconteceram sobre o Rio Grande do Sul, os valores da saca não sofreram elevação como que o mercado estava esperando. Nem mesmo a notícia de que algumas áreas recém-semeadas com arroz da safra nova terão que ser replantadas foram suficientes para elevar os valores do cereal. O que mantém os valores do arroz nessa estabilidade são vários os motivos. Um deles, a pouca comercialização no cenário nacional. As indústrias não estão fazendo novas aquisições e os produtores, apenas os que querem fazer negócios, precisam fazer caixa, estão disponibilizando o seu produto no mercado. Aqueles que podem aguardar valores maiores estão segurando a sua venda, segurando a sua produção. Uma notícia, porém, divulgada nesta semana, que pode fazer, contanto com que os valores voltem a registrar alguma elevação mais significativa aqui no Brasil, é de que o Mercosul deve semear uma área menor nesta temporada com o arroz.
Os países Argentina, Paraguai e Uruguai devem juntos deixar de semear cerca de 6 mil hectares com arroz, que pode, portanto, favorecer de certa forma o Brasil. Vamos acompanhar agora, então, em como estão os preços da saca do arroz em casca negociada no estado gaúcho. Veja comigo o indicador do CPEA, mostrando ontem uma elevação. Veja que os valores saíram de R$ 49,32 na terça-feira, dia 25, para fechar ontem, quarta, 26, a R$ 49,46 a saca. Teve uma leve alta de 0,28%, mas ainda assim os valores seguem mais baixos em relação ao fechamento do mês de setembro. A queda é de 0,40%. Olha, enquanto no estado do Rio Grande do Sul, os produtores de arroz sofrem com o excesso de água, causando prejuízos nas plantações, alagando muitas lavouras, outra situação também voltada ao clima tem prejudicado produtores de arroz em outro lugar do Brasil, no estado de Alagoas, por exemplo. Por lá é a falta de chuva que tem impactado diretamente nestas condições. Alguns produtores já chegaram a semear a nova temporada 2016-2017 do cereal, mas falta água. A barragem que abastece a região está abaixo do nível indicado e, com isso, a população rural e também a população urbana sofre muito. Nesta última quarta-feira foi realizada uma reunião para tentar buscar soluções de urgência junto ao governo federal para estes produtores que estão semeando no estado de Alagoas. E olha, o estado de Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e os demais estados também passando por uma séria dificuldade numa das secas que é considerada já a mais forte dos últimos 5 anos na região nordeste do país, comprometendo totalmente a produção nos estados, o que faz com que também não se tenha, com isso, alimento para os animais, para o gado principalmente, e aí as perdas vão sendo concretizadas em todos os estados da região nordeste do país, que tem 547 municípios com estado de emergência declarado. Vamos saber agora com a Thaís Baroni como é que fica a previsão do tempo para o nordeste do país, em especial no Sergipe e Alagoas, que vão enfrentando as situações mais difíceis. Olha, realmente tem chovido muito pouco na região nordeste nesses últimos meses. Na verdade, em alguns municípios, o período de estiagem já dura bastante tempo. Essa falta de chuvas associada às altas temperaturas tem mantido o solo muito seco em praticamente todas as áreas e tem mantido também o nível dos rios e dos reservatórios muito baixos. É por isso que todas as lavouras que foram semeadas lá na região nordeste esse ano tiveram baixa produtividade. Somente em algumas áreas do litoral da Bahia e também do sul do estado é que choveu de maneira um pouco mais frequente nessas últimas semanas, mas mesmo assim, nesses últimos dias, até mesmo nessa área, a chuva diminuiu novamente e a umidade do solo voltou a subir. Infelizmente, nessas próximas semanas ainda não há previsão de muita chuva sobre a região nordeste para reverter essa situação. Chove em algumas áreas até o dia 31 de outubro, mas ainda são pancadas bem rápidas e isoladas de chuva que trazem baixos acumulados. E, na verdade, na semana que vem, a situação praticamente não muda. Até pelo menos o dia 5 de novembro, na verdade, até a primeira quinzena do mês de novembro, a expectativa ainda é de pouquíssima chuva sobre a região nordeste. O tempo não chega a ficar completamente seco em algumas áreas, mas mesmo assim, essa chuva ainda não vem em volume e frequência suficiente para elevar a umidade do solo, o nível dos reservatórios e também dos rios. Chove um pouco mais na Bahia, no sul do Piauí e do Maranhão, mas na região do semiárido, em toda essa área que vai desde o Rio Grande do Norte até as áreas mais ao norte da Bahia, passando por Pernambuco, Paraíba, Sergipe e também Alagoas, o tempo continua mais firme e seco nessas próximas semanas e nessa região a situação do solo continua bem ruim. Eu volto com vocês no estúdio. Situação grave na região nordeste, em especial no semiárido, atingindo muitos estados. São quase 550 municípios com estado de emergência declarado e passando por situação muito difícil. Por aqui nós vamos mostrar como é que estão os valores médios da soja em todo o Brasil e tem queda, evidentemente, temos queda em todos os estados, então o valor médio, considerando os 10 principais produtores, também vem na mesma situação. No dia 26 de setembro, R$ 74,85 a saca de 60 quilos, valor que caía no dia 6 de outubro para R$ 74,42. No dia 13 de outubro, a média nacional para a soja era de R$ 73,62 a saca de 60 quilos. No dia 17, R$ 74,20
27 centavos e nesse 27 de outubro, R$ 72,92 a saca. Isso mostra um recuo de 2,57% para os negócios com soja no mercado físico nacional, ressaltando que há poucos negócios com soja exatamente por conta desses preços mais baixos. Bom, a gente acompanha agora como está a soja sendo negociada na Bolsa de Chicago. Geralmente, os negócios por lá interferem aqui no Brasil. Hoje, para falar com mais precisão, é o dólar aqui frente ao real, que tem influenciado nas cotações da soja pelo país, mas a gente confere sim o que acontece com a soja na Bolsa de Chicago, referência internacional. Veja a soja para entrega em novembro, vindo negociada a $10,15 mais 50 por bushel, com alta de 0,54%. Os contratos para janeiro sobem 0,53, agora 51, vindo a $10,26 mais 25 por bushel. A posição de março vem a $10,32 mais 75, com alta de 0,43, enquanto a soja para entrega em maio hoje já superou os $10,40 por bushel, mas agora vem um pouco abaixo disso, a $10,38 mais 25, com elevação de 0,38%. Lembrando que foram números positivos que já foram apresentados hoje para a soja americana, com vendas avulsas de mais de 500 mil toneladas e também uma semana do dia 13 a 20 com 2 milhões de toneladas, um pouco mais de 2 milhões de toneladas que foram comercializados pelos norte-americanos. Mas o que está pesando mesmo nessa formação de preço aqui no Brasil para a soja nacional é o dólar. O dólar vem abaixo de 3,20 e hoje mesmo com uma alta, segundo dia de alta consecutivo para a moeda norte-americana, vindo pelo segundo dia, alta de 0,28% agora, o que traz a moeda americana para a marca de R$ 3,15 mais 2. Assim vem os negócios com o dólar comercial no Brasil. Essa edição vai ficando por aqui. Não se esqueça que você pode rever todo o conteúdo acessando o portal do SBA. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.